Olá, meus caros. Nessa edição nós vamos trazer algo até muito emocionante, uma notícia, tecer comentários e trazer inclusive referência bíblica. Vamos à notícia. Mãe com câncer recusa aborto e dá a vida pelo filho. Olha a importância do amor. Olha o cumprimento daquilo que Jesus certa feita disse, que o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E Jesus vai tocar no coração, vamos dizer assim, do apóstolo Paulo, que vai dizer mais ou menos isso mais adiante em uma de suas epístolas, deixando claro que aquele que ama o seu próximo tem que dar, inclusive, a sua vida, como assim Cristo deu para nos salvar. Dá o que pode ser tanto simbolicamente como literalmente. Aqui encaixa perfeitamente a questão do amor ao próximo, do amor de mãe e filho, enfim, vamos lá. E com a temática do aborto. A decisão de Suelen Camilo, 27 anos, emocionou os moradores da região de Londrina, no Paraná. Em dar a vida pelo filho, emocionou, portanto, a todos. Diagnosticada com câncer no ovário no primeiro semestre desse ano, ela soube na mesma época que estava grávida de um menino. Sua opção foi não fazer as sessões de quimioterapia que poderiam salvá-la, mas provocariam o aborto por conseguinte da criança. No início do mês passado, Suelen foi diagnosticada com um novo tumor no intestino. Internada no Hospital Evangélico de Londrina, faleceu nessa quarta-feira última, dia 31 de outubro de 2018, 15 dias após dar à luz ao bebê que nasceu saudável. O esposo não quis dar entrevista. Mas olha que interessante esse fato, essa notícia, para a gente meditar. Nós temos a questão do amor ao próximo, a gente tem a questão do amor materno ao filho, que a mãe dá até mesmo a sua vida, uma mãe verdadeira, uma mãe temente a Deus, dá mesmo a sua vida pelos seus filhos. E nós temos aqui a questão do aborto. Veja só, Suelen poderia optar pelo aborto, fazendo as sessões de quimioterapia, que automaticamente ensejariam no aborto, mas não, optou pela vida da criança. E aí, nesses tempos, a gente percebe as feministas optando pela pauta do aborto sem restrição, por qualquer motivo. Ah, engravidei, não quero a criança, mesmo que eu esteja casada, mesmo que eu seja mulher bem de vida, que tenho condições de cuidar, que não fui, mesmo que não foi estuprada, mesmo que não foi violentada sexualmente, não teve risco ou não terá, mesmo que com o diagnóstico saiba que não corre risco a sua gravidez e que se o bebê nascer, vai nascer de uma maneira totalmente saudável. Não, vamos fazer o aborto. Essas as feministas, as libertárias, né? As feministas de Simone de Beauvoir, essas. A verdadeira feminista, a verdadeira mulher, a verdadeira mãe está aí nesse caso. É Suelen, que deu sua vida pela criança. Ah, mas agora a criança vai ficar órfã. Não vai ficar órfã, porque ainda que não tenha mãe, ou a mãe se esqueça do filho, ou no caso dela, ela não esqueceu da criança, mas morreu em prol da criança, o próprio Deus vai alcançar a bênção a essa criança. O próprio Deus vai cuidar desse menino. E, obviamente, ou o pai vai cuidar, ou o pai vai ter uma nova família, enfim, Deus vai trabalhar nesse sentido. É esse sentimento que nós temos que ter, de dar nossa própria vida até mesmo para ajudar o próximo, porque isso configura o verdadeiro amor. E eu quero trazer aqui fundamentos bíblicos que mostram um caso parecido com esse, que foi o caso de Raquel. Raquel, que era a esposa oficial de Jacó. Raquel, que era estéril, que ora a Deus para lhe dar filhos.
E até num dado momento Deus não dava. E ela ficou um pouco com ciúme de sua irmã Lia, ou Leia, porque como ela não dava filhos, e naquela época o costume era a mulher ser uma mulher que gerasse filhos, né, e que construísse uma prole, então ela ficava aborrecida, porque se ela não desse o filho, o marido poderia chamar as concubinas, chamar as escravas, chamar, como foi no caso, a sua própria irmã, para ter filhos com ela. E naquele tempo, tinha uma peste, uma marca. Quando uma mulher não gerava filhos, ela, para a sociedade, era vista como mulher amaldiçoada pelo próprio Deus. Mulher que estava desprezada por Deus e que não era gente boa. As pessoas não queriam nem estar perto dela para não estar associado àquilo que seria realmente algo ruim da parte de Deus. Por isso a sua queixa. Dado momento, Deus, depois de tanto ela orar, honra ela, dando um filho, abrindo sua madre, fazendo ela ser fértil. E não contente com isso, ela pede um novo filho. O primeiro filho que ela teve foi José. José, que depois foi vendido pelos irmãos, José do Egito. E depois, num dado momento, ela continua a pedir também um segundo filho. E Deus a dá esse segundo filho. No entanto, no trabalho de parto, ela vem a falecer. O menino saudável nasce, chamado por ela por Benoni, mas seu pai, o Jacó, acabou chamando ele de Benjamim. E ela morreu. Ela deu vida para o seu filho. Por quê? Ela sabia que ela é estéril. Ela sabia que poderia ter complicações na sua própria gestação, que até teve, se eu não me equivoco, com José. E que seria grave até mesmo ela ter um segundo filho. Mas ela pediu a Deus e Deus correspondeu. Só que Deus correspondendo, ela também teria que assumir a sua consequência, que era exatamente ela não ter aí força para viver, para resistir a esse parto e continuar viva. Aí o que acontece? Ela tem um filho, sim, ela consegue ter uma gestação, consegue dar à luz o filho, consegue vê-lo e morre. E o caso dessa Suelen de Londrina realmente é até um pouco mais emocionante e até eu diria mais chocante, porque ela estava cometida de uma patologia, de uma doença chamada câncer, e não poderia, de fato algum, ter filho, soube que tinha um filho, não quis passar pela quimioterapia para matá-lo e então dando à luz ao mesmo. Sabia que talvez não poderia ter um filho, que teria no mínimo complicações na gestação ou no parto. No entanto, ela não tinha nenhuma doença. Não tinha vindo o diagnóstico para ela, ó, você está grávida e você vai morrer. No caso da esposa, no caso de Sueli, sim, você está grávida e se você não fizer a quimioterapia, que pode consequentemente matar o feto, você morrerá, né? Ela não tinha essa ideia. Então o caso dela é até muito mais, eu diria, especial, né, do que esse da Raquel. Mas dá para fazer uma comparação. Diz que não se respeita mais a vida, as crianças, o feto, que já é uma vida. Nós temos esse caso maravilhoso de uma mãe que dá a vida para o seu filho. Aí você, é porque eu fui estuprada, porque eu tive uma gravidez indesejada, vou abortar. Não faça isso. Dê para alguém. Tenha a criança, ela não tem culpa. E ela já está ali, ela já tem vida. Antes mesmo de se formar, Deus já tinha a escolhido e já estava ela tendo, e ela já tinha vida. Uma semana não tem vida? Tem sim. Desde quando já fecunda, já tem vida. Isso é um assassinato. É uma verdade. Então, meus caros, é um exemplo muito maravilhoso que pode aí dar um exemplo principalmente para as mulheres, né, que querem ser tão moderninhas, tão libertinas, até diria, feministas, mas não compreende isso.
que de fato nós não somos de nós mesmos, que a criança, apesar de estar na barriga da mãe, ela não é da mãe, ela é de Deus, ela é apenas uma portadora, assim como Maria foi portadora de Jesus, o Salvador. Ela poderia até mesmo rejeitar, mas ela aceitou. Bem como você pode rejeitar ao se cuidar para não engravidar. A partir que você engravidou, então, assumir as consequências. Ah, mas eu fui estuprada, mas isso. Tem outras viabilizações, tem outras possibilidades. Ainda que a lei até mesmo permite no Brasil. Acho que tem que permanecer do jeito que está, que a lei permite em 3 ocasiões, que é quando há o risco para a mãe, e no caso de Suelen, ela poderia ter feito isso, mas não fez, porque foi temente a Deus nesse ponto. No caso de estupro, e também no caso quando for diagnosticado que o feto é anencéfalo, ou seja, não tem uma formação cerebral da cabeça, ou está reduzida, ou não tem essa formação praticamente toda. Tá? Então é para pensar. Olha que exemplo lindo. Já tivemos até algo parecido na Bíblia, como já contei, mas esse realmente ganha aí destaque maior pelo cenário todo, que é bem diferente, apesar do contexto ter algumas pinceladas dessa passagem que nós lemos e da personagem Raquel. Então, meus caros, minhas caras principalmente, você mulher, tenha isso como exemplo. Se você que é cristã, tenha isso como exemplo, para não fazer aquilo que desagrada a Deus. Porque você abortando, não sendo o aborto espontâneo, mas você ainda abortando mesmo, por livre e espontânea vontade, simplesmente porque não quer, isso é um grave pecado. Deus pode perdoar quem já fez isso. Mas, lembramos que o homem semear, ele vai colher. Tem consequência. Homem, mulher, né? Ser humano. Quando você em Deus deposita sua fé,